Bom, senhores, boa noite. Vamos para o nosso sexto vídeo da aula de cortes e seções. Esse vídeo a gente vai falar, como eu falei no finalzinho da aula passada, a gente vai continuar na parte de corte composto e a gente vai falar de dois outros tipos. Então, na aula passada a gente falou de corte composto por planos paralelos e nessa a gente vai falar de corte composto por planos concorrentes e na sequência vamos falar também de planos sucessivos, tá? Essa aula eu gostaria que os senhores prestassem bastante atenção, se possível, assistissem novamente a aula para não gerar dúvida, ok? Por que às vezes essa aula gera dúvida para os alunos? Porque a gente vai fazer uma espécie de rebatimento com o plano que alguns alunos ficam confusos, falam assim, poxa, mas será que essa peça não vai ser produzida errada desse jeito que eu estou representando? Então, presta bastante atenção do que a gente tem que fazer para que essa peça não seja produzida ou não seja interpretada errado porque você lançou mão do corte composto por plano concorrente, por exemplo, ok? Então, vamos lá. O corte composto por planos concorrentes, normalmente, ele vai ser utilizado em peças que tenham um eixo, ou seja, uma peça redonda, por exemplo, o centro dela é o eixo dela, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, além de ter um eixo, ele mantém aquela mesma característica que a gente falou na aula anterior, que é a necessidade de, para representar os detalhes internos dela, eu teria necessidade de passar vários cortes totais, né? Nesse caso aqui, eu vou simplificar fazendo um corte composto, só que dessa vez não por planos paralelos, e sim por planos concorrentes. Então, eu tenho detalhes desalinhados e nesse caso eu tenho peça com eixo. Então, vamos lá. Esse aqui eu tenho um disco com 3 furos iguais, né? Então, como são 3 furos iguais, a gente vai passar apenas um corte composto por planos concorrentes. Já adianto que uma dúvida muito comum é, professora, e se eu tiver 3 furos diferentes? Aí não tem muito como a gente fazer mágica, né? Aí a gente teria que fazer mais de uma representação de corte necessariamente, para poder representar o detalhe de todos os 3 furos, tá bom? Então, vamos supor aqui os 3 furos iguais para a gente poder mostrar eles aqui como é que vai ficar na nossa representação. Então, eu tenho essa peça na primeira imagem. Na segunda imagem, eu tenho por onde que esses dois planos vão passar. Então, eu tenho o plano 1 passando pelo primeiro furo, ok? Observem aqui. Aqui está o eixo da peça. E o plano 2 passando aqui pelo segundo furo. Então, observe que o eixo da peça é que faz a junção dos dois planos. Esses dois planos, eles se encontram no eixo da peça, tá? E aí, o que vai acontecer? Como esses dois planos, eles não são paralelos, eu não consigo fazer uma representação tão simples quanto era a representação que a gente viu na aula anterior. A gente vai precisar aplicar uma técnica de rotação nesse segundo plano P2 para poder alinhar, ó, imaginem que isso aqui é o eixo, tá? Então, a gente vai alinhar P1 e alinhar com P2, parecido com aquela técnica de Gaspar Monge, tá? Só que aí, o que muitas vezes confunde o aluno? Falou, professor, mas o furo é aqui na frente, quando você alinhar, por que o furo vem aqui para o lado, né? Então, esse furo ele vai vir aqui para o lado só para a gente poder representar ele aqui nesse corte AA. Não significa que esse furo vai ser produzido aí do lado, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente faz esse rebatimento, alinha os dois planos, de forma que quando o observador da vista frontal for fazer essa representação, o que ele vai ver, ó? Um pedacinho achurado, um pedacinho vazio, um pedacinho achurado, um pedaço maior vazio com um eixo no meio, novamente um pedacinho achurado, um pedaço vazio e um pedacinho achurado, que é isso que a gente tem aqui, ó. Ok? Aqui o furo, aqui mais um pedaço achurado, aqui o eixo no meio, mais um pedaço achurado e mais um pedaço achurado. Então, se você olhar só a representação, no caso aqui da vista frontal, no corte AA, você vai ter a impressão de que esses furos são realmente alinhados. Como que eu faço para que essa peça não seja produzida errada, para que a pessoa não tenha interpretação errada? Esse corte aqui, ele necessariamente tem que estar atrelado com a sua vista superior, no caso da representação dessa peça. E na vista superior, eu tenho claramente indicado que os meus furos não estão alinhados, ou seja, esse segundo furo não está nessa posição, apesar da representação do corte AA.
ok? Então, é obrigatório para que um corte composto por planos concorrentes seja corretamente interpretado que a representação do corte venha junto com a indicação do corte. Assim como a gente viu lá na representação de planos paralelos, a de planos concorrentes é tão importante quanto ou até mais importante, né? Para a gente conseguir entender que essa rotação aconteceu na hora da representação, tá bom? Bom, vamos ver mais umas aqui, então, para a gente verificar o entendimento, né? Em quais dessas situações aqui representam o corte que está aqui nessa primeira imagem aqui em perspectiva? Vamos lá. Então, o corte AA, o que ele está representando aqui? Ó? Ele está representando uma parte vazia, que é justamente esse furo aqui, né? Representa essa parte achurada. Opa, perdão, gente. Deixa eu achar aqui onde que a gente estava. Aqui. Representa essa parte achurada. Representa o eixo, até aqui, ok? E depois ele representa daqui até o final, tudo achurado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um corte total. Esse corte está errado? Não, ele não está errado. Só que ele não é um corte composto por planos concorrentes. Então, cuidado para não serem enganados na interpretação, porque é uma peça que tem eixo, eu estou representando o corte, né? Mas olha como é que o corte está indicado, tá? E olha como é que ele está representado, ele nem está aparecendo aqui a outra parte vazia, o outro detalhe. Então, isso aqui é um corte total, tá? Nesse caso aqui, teria que aplicar depois outro corte, por exemplo, isso aqui a gente usaria uma vista auxiliar, que os senhores ainda não aprenderam, para representar a indicação, para fazer a representação do detalhamento desse outro furo, por exemplo, tá bom? Então, isso aqui é um corte total, não é a letra A. A letra B, ela faz também, ó, a representação do corte, tá certinho, eu tenho o detalhe de um lado, o detalhe de outro e o eixo no meio. Então, a representação tá certinha. Mas e a indicação? Olha, a indicação tá mostrando uma direção para um lado e uma direção para outro lado. Então, isso daqui é um indício de que está errado. E aqui também ela não bate com o plano que está representado aqui na perspectiva isométrica, né? Aqui ele está virando para a esquerda, como se estivesse vindo para cá, e esse daqui está virado para a direita. Então, também não é a letra D. Vamos ver a letra C aqui, ó. A letra C, a representação está certinha, e a indicação também, ó. Um plano e o outro plano, ok? E aqui, ó, a setinha, ela vai acontecer dessa maneira, ela não vai ficar viradinha, apontando lá para a vista lateral assim, não, tá? Ela vai acontecer aqui dessa maneira, aonde a projeção aconteceria aqui, para poder mostrar essa representação aí em corte composto por planos concorrentes. Então, a certa aqui seria a letra C, ok? Bom, corte composto por planos sucessivos é muito semelhante. Em alguns autores, eles nem diferenciam o corte composto por planos concorrentes dos planos sucessivos, porque é basicamente a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que o plano sucessivo não tem eixo. O plano sucessivo, ele não necessariamente vai ter essa questão do eixo. Mas, vocês vão ver que eu não tenho desvio. O que eu tenho aqui, ó, é um plano de corte. Vou fazer de outra cor, outro plano de corte, e aqui outro plano de corte, ok? Então, a gente tenta representar, manter a relação direta das partes principais da peça, mas é óbvio, por uma questão geométrica, que eu não consigo fazer, por exemplo, cotar essa peça, a cota daqui até aqui não vai me dar uma dimensão real, né? Porque aqui eu tenho outra dimensão, tá? Então, tomem cuidado com isso daí. Então, isso aqui é mais só para representar a posição que o corte está passando e como que ela vai acontecer internamente, tá? Então, observem aqui, ó, esse é o primeiro plano P1,
esse segundo plano passa em outra direção e o terceiro plano passa ainda em outra direção, tá bom? Então, esse aqui é um corte composto por planos sucessivos. Observe que ele não tem desvio, como tinha lá no corte composto por planos paralelos, tá? Alguns alunos podem se confundir, achar que esse aqui em amarelo é um desvio, mas não é. Ele também é um plano de corte, tanto que ele está gerando corte, observe esse detalhe aqui, tá? Então, ele é um corte composto por planos sucessivos, tá bom? Só para a gente verificar o entendimento, fazendo aqui a comparação entre os tipos de corte, nós temos aqui letra A, letra B e letra C, onde a gente vai identificar qual tipo de corte está sendo utilizado para cada uma delas, tá? Mais uma vez, se os senhores quiserem um tempinho aí para pensar, dá um pause no vídeo, depois vocês retomam. Bom, aqui, ó, na letra A eu tenho um plano, outro plano e um desvio. Então, ele é um corte composto por planos, eu vou colocar só o sobrenome aqui, né? Paralelos. O segundo, ele não tem desvio e ele tem o quê? Um eixo, né? Então, ele é um corte composto por planos concorrentes. E o terceiro, novamente, não tem desvio e todos os três planos dele são cortes, são planos de corte, né? E ele não tem um eixo, então ele é composto por planos sucessivos, ok? Mais uma aqui de verificação do entendimento. O corte A, e aí aqui a gente já tem, aqui a gente tinha perspectiva, aqui a gente já tem as vistas ortográficas, né? Na letra A eu tenho vista superior e vista frontal de um corte paralelo. Na letra B, novamente, vista superior e vista frontal, é até parecido, né, com o que a gente viu lá de exemplo, por planos sucessivos. E na letra C, observem aqui, eu gosto dessa letra C porque ela foge um pouquinho dos exemplos que a gente deu para planos concorrentes, porque ela é uma peça quadrada, tá? Às vezes a pessoa acha, porque tem eixo, é uma peça redonda. Não necessariamente, essa é uma peça quadrada que tem eixo. Então, essa daqui é corte composto por planos concorrentes. Ok? E, para a gente finalizar essa aula, então, mais uma verificação de entendimento, onde a gente vai completar aqui com as palavras, as frases, né? Então, a letra A. O corte aplicado nessas vistas ortográficas é formado por planos paralelos, sucessivos ou concorrentes. Então, vemos aqui, ó, temos um plano, outro plano e outro plano. Esses outros dois aqui são desvios, né? Então, aqui, ó, nós temos a resposta que são planos paralelos. Na letra B, o corte composto reuniu quantos, né? 2, 3 ou 4 cortes em um só corte. No caso aqui, 3 cortes. A vista representada em corte é então, essa daqui, né? Que tá representada. Se ela tá acima, então ela é a vista frontal. A indicação do plano de corte está sendo representada na vista, então a indicação está sendo representada na vista superior, ok? Bom, senhores, finalizamos então mais essa aula. Espero que os senhores tenham entendido. Se não entenderam, tentem assistir novamente, voltar no ponto que ficou em dúvida. Se ainda assim tivermos dúvidas, pode me enviar, coloca aí no portal, nas mensagens, tá? Que a gente responde assim que for possível.